Olá, turminha! Vamos começar mais uma aula de história? Hoje nós vamos fazer o registro de aprendizagem, das páginas 72 a 75. Nas questões 1 e 2, escolha a alternativa que completa a frase corretamente. 1. Numa Pompílio foi um rei importante na história de Roma porque tinha medo de governar, criou regras que regulavam a vida em Roma, seus parentes governavam em seu lugar ou matou seu irmão por ser rei. Assinale com um X. 2. O Senado romano foi uma instituição que serviu para abrigar as pessoas mais importantes de Roma no caso de uma guerra, ensinar a todos os romanos como governar sua cidade, fabricar papéis com o objetivo de usar nas escolas ou organizar a vida das pessoas que viviam sob o governo romano. 3. Assinale a alternativa incorreta. Agora é o contrário. A função de senadores e outros políticos é representar o povo? Com o avanço da tecnologia, há menos sujeira do que antigamente? As leis do trabalho dizem que o trabalhador pode fazer o que quiser sem enfrentar as consequências? Novas tecnologias geraram novos tipos de trabalho e mais empregos? Exercício 4. Marque a opção que representa um tipo de trabalho que era realizado também na Roma antiga. Então, comerciante, operária, programador, piloto de avião. Qual trabalho já existia desde a Roma antiga? 5. Leia as frases abaixo e classifique-as com verdadeiras, usando a letra V, e falsas, usando a letra F. Verdadeiro ou falso? Escravos podiam escolher onde queriam trabalhar? Em geral, preferiam serviços manuais? Verdadeiro ou falso? Pretores e questores eram funções que envolviam a política na administração de Roma? Verdadeiro ou falso? Quando retornavam da guerra, todos os soldados voltavam para trabalhar em suas próprias fazendas. Verdadeiro ou falso? Atividades como o artesanato e o comércio local eram praticadas por homens livres e escravos. 6. Quem eram os escravos romanos? Romanos que não conseguiam uma profissão antes dos 18 anos, somente pessoas compradas no continente africano, voluntários que vinham de diferentes regiões da Europa ou pessoas das regiões derrotadas por Roma em guerras. 7. Assinale a opção que não representa um monumento histórico: Machu Picchu, Monte Everest, Cristo Redentor e Parthenon. Essa você pode pesquisar no Google, ok? 8. Compare as duas figuras e assinale a opção correta. Figura 1. Pinturas expostas no Museu do Louvre, na França. Figura 2. Fotografias de uma família penduradas na parede da sala. A figura 1 mostra recordações de uma família. Então, no museu tem recordações de uma família? Nas duas figuras, as imagens estão penduradas na parede porque representam memórias importantes. A figura 1 representa recordações importantes e a figura 2 representa imagens que servem somente para decoração. A figura 2 representa ferramentas utilizadas por arqueólogos
para prever acontecimentos futuros. Então, assinale a opção que está correta. 9. A organização política de Roma influenciou a sociedade no Brasil. Marque a alternativa que indica um exemplo disso. As responsabilidades de um governo são divididas entre diferentes pessoas. O Brasil elege um presidente a cada 4 anos, da mesma maneira como acontecia com o cônsul no Senado. O Brasil está sempre em guerra com as nações vizinhas, assim como acontecia em Roma. Assim como na República Romana, o governo do Brasil está centralizado em uma só pessoa. Então, você vai marcar a alternativa que indica um exemplo da política de Roma que influenciou a sociedade no Brasil. Agora, a prova vai fazer a correção. Depois que você fez os seus exercícios, você vem nessa parte para corrigir. Número 1. Numa Pompílio criou regras que regulavam a vida em Roma. Número 2. O Senado romano foi uma instituição que serviu para organizar a vida das pessoas que viviam sob o governo romano. 3. A alternativa incorreta era: as leis do trabalho dizem que o trabalhador pode fazer o que quiser sem enfrentar consequências. Exercício 4. O tipo de trabalho que era realizado também na Roma antiga era comerciante, nos mercados, né? Que vendiam damasco, óleo grego, azeite grego, avelãs e muitas outras coisas. 5. A primeira era falsa, a segunda verdadeira, a terceira era falsa e a última era verdadeira. Exercício 6. Quem eram os escravos romanos? Pessoas de regiões derrotadas por Roma em guerras, tá? 7. Qual opção não representa um monumento histórico? O Monte Everest. Ele é da natureza, né? Então, Machu Picchu, Cristo Redentor e o Partenon são monumentos históricos. 8. Assinale a opção correta. Era a segunda. Nas duas figuras, as imagens estão penduradas na parede porque representam memórias importantes. No museu são quadros muito importantes dos pintores famosos e em casa são registros da família dessa pessoa, tá? 9. A resposta correta era as responsabilidades de governo são divididas entre diferentes pessoas, tá? Então, no Senado, lá em Roma, era dividido, cada homem cumpria uma função. Aqui no Brasil também. Espero que você tenha conseguido fazer e corrigir. E por hoje é só. Muitos beijinhos. Tchau, tchau!